Oi, gente! Mais um domingo de reflexão e nós estamos aqui para esse momento tão importante, mas antes eu quero que você inscreva no canal. Aperta aqui, se inscreve, ativa o sininho para que você não perca nenhuma das nossas mensagens. Vamos refletir? Se você confia, por que tem medo? Bom, esse é o tema da nossa mensagem de hoje e o tema confiança é algo extremamente difícil, pelo menos para mim. Confiar significa, sabe o que? Descansar. Quando os discípulos estavam ali no barco, né? E começou aquela tempestade, que é o que a gente vive muitas vezes, aquelas guerras, né? Aqueles tempos de angústia extrema, de muitas dificuldades, de lutas, de deserto. E de repente eles viram Jesus dormindo no barco. Ele estava descansando, ele confiava no Pai dele, o Deus dele, né? Jesus estava dormindo e confiava no seu Deus, mas só que os discípulos não estavam confiando, mesmo sabendo que Jesus estava no barco. Confiança tem muito a ver com descanso. E por que a gente não descansa e por que a gente tem tanto medo? Obviamente porque, gente, somos humanos, claro, mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que nós conhecemos a Deus, à medida que nós ficamos mais parecidas com o nosso Senhor, com o nosso Jesus, mais a gente descansa e mais a gente confia, porque foi isso que ele fez. E aí tem um versículo muito interessante em 1 João 5, 14, que diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Olha que legal, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que foi exatamente o que eu falei. À medida que a gente se aproxima do nosso Deus, à medida que a gente conhece o nosso Deus, menos medo, menos insegurança a gente sente. E eu tava pensando aqui, né, até conversando com Larissa, que tá me filmando ali do outro lado, o quanto que hoje eu estou cansada. Mas sabe por que eu tô cansada? Porque eu tenho vivido tempos de deserto, como vários de vocês. Quem não vive, né? Mas como a gente escuta sempre, deserto não é um lugar de você permanecer. Deserto é um lugar de passagem. Deserto é um lugar que a gente aprende muito. E obviamente que no deserto aquele sol escaldante, aquela areia que você tá andando e se cansando, andando e se cansando, porque a areia fofa cansa, né? Muito mais do que um lugar plano. A gente precisa ter momentos de quietude. No deserto, se você corre demais, se você se afoba demais, o que acontece? A areia sobe e você não consegue enxergar nada. E às vezes você precisa se aquietar para conseguir enxergar o que está à sua volta. E isso também diz respeito a descanso. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Se você descansar, que significa confiar, né, como Jesus estava ali super tranquilo, descansando no barquinho, mesmo em meio à tempestade. Quando a gente consegue chegar nesse ponto de confiança, a gente já começa a vencer, mesmo estando no deserto ou mesmo estando na tempestade. Porque, na verdade, esse lugar de tempestade, esse lugar de deserto é o lugar de crescimento. Geralmente a gente não cresce quando tá tudo bem, quando tá tudo confortável. Ali é um momento de você aproveitar e às vezes descansar. Mas você cresce, você vê a vida de uma forma diferente, você passa por um outro nível, você experimenta coisas diferentes e o mais interessante, você tem reações diferentes, né, quando você vive crises, desertos, tempestades. E a gente não pode esquecer que o nosso Deus, ele também é o Deus da tempestade. Ele também é o Deus do deserto. E a Bíblia diz que Deus não nos testa, mas ele permite que a gente passe por situações difíceis para que a gente cresça assim. Sabe por quê? Porque ele nos ama e ele quer filhos parecidos com ele. Nem Jesus foi poupado de passar por situações difíceis. Ele foi crucificado por mim e por você, pelo grande amor que ele tinha por mim e por você. Ele se sacrificou para que eu e você fosse salvo. Então por que nós vamos ser poupados? A Bíblia diz o quê? No mundo teremos aflições.
Mas tem de bom ânimo, mantenha o ânimo. Por que você vai manter o ânimo? Porque você sabe que você tem alguém que está ao seu lado. E porque você sabe que no final vai dar tudo certo. Por isso que você tem que estar animado. Então, gente, eu tô cansadinha, mas eu tô animada aqui falando com você. Porque eu tenho certeza que esse deserto vai passar. E eu tenho certeza que a minha vitória já é garantida. Mas isso não me isenta do processo, não isenta você do processo. Então, se você confia, por que você tem medo? Porque lá no fundinho, talvez você não acredite nesse Deus. Porque no dia que você se achegar a Ele, no dia que você se aproximar dEle, como disse aqui, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Essa confiança só vem quando você está pertinho dEle. Se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade dEle, e como é que você sabe qual é a vontade dEle? Você sabe quando você se aproxima dEle, quando você tem intimidade com Ele. Amigos íntimos sabem o que o outro pensa, o que o outro deseja. Se você é amigo íntimo do seu Deus, você vai saber qual é a vontade dEle para você. E é a vontade boa, perfeita e agradável, a vontade que não erra. A vontade que te tira do deserto, a vontade que te tira da tempestade. Então diz o seguinte, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Então, gente, está passando pelo deserto, pela tempestade, pelo tempo difícil, aquieta sua alma. Descansa, igual Jesus descansou no barquinho mesmo na tempestade. E com certeza você vai sair desse lugar, porque deserto, tempestade é lugar de passagem. Você já é mais do que vitorioso. Confie no seu Deus.